Nesta semana, em Meu Caminho é Te Amar. Fausto pega um brinquedo de Isabela que estava debaixo da cama, enquanto guarda no bolso a luva e a mecha de cabelo da menina, dizendo a Daniela que foi dar um beijo de boa noite na garota. Desconfiada, a mulher diz que não quer que o marido acorde Isabela, pois a garota precisa descansar. No restaurante, Léo diz ao pai que está preparando tudo para seu show daquela noite, pois Amparo concordou em deixá-lo cantar. Humberto diz ao filho que acha bom que ele continue fazendo o que gosta e saiba onde quer chegar, mas ficar famoso é meio complicado. O rapaz diz que parece que o pai está contra ele, mas lembra que foi ele mesmo quem disse que o rapaz cantava igual a sua falecida mãe. O patriarca da família Santos explica que, apesar de dar o maior apoio ao filho e achar que ele deve tentar conquistar seu sonho, é preciso que saiba que, se der tudo errado, sempre terá sua família por perto, para levantá-lo novamente. Porém, o moço não deve se esquecer de que é uma família de caminhoneiros. Amparo aparece e dá a maior força para o rapaz começar seu show. Léo, então, oferece sua primeira música da noite ao pai. Gabriela chega com Juan ao restaurante da família e conta que mora atrás do estabelecimento. O moço pergunta se está tendo algum show, mas a mocinha diz que é apenas seu tio Léo quem está cantando. Gabriela convida o rapaz para entrar, mas ele diz que não dá, pois precisa acordar cedo no dia seguinte para treinar, prometendo voltar outro dia. Léo termina de cantar, enquanto Humberto, emocionado, aplaude o filho, junto com os outros clientes do restaurante. Na cozinha, Lupe diz à irmã que tem uma coisa para contar, mas Gabriela revela que já sabe de tudo o que aconteceu entre ela e Sebastian. A moça quer saber como a irmã já sabe de tudo, e ela explica que foi o próprio Sebastian quem contou, pois foi até a casa de Juan, onde ela estava com o namorado. Gabriela saca o envelope da bolsa e diz que Sebastian mandou entregar. Lupe quer saber o que é, e a garota explica que é o dinheiro do evento, mas a moça não quer aceitar, dizendo que passou a maior vergonha na ocasião. Porém, Gabriela diz que Lupe está sendo boba, pois deveria considerar que o rapaz fez foi muito romântico, e ela deveria aceitar o dinheiro, que vai ajudar em seus estudos. Gabi vai mais longe e ainda diz: será que você não percebe que Sebastian é um príncipe que está disposto a fazer loucuras por você? A garota acaba aceitando o dinheiro e deixa transparecer que também está interessada no moço. Enquanto isso, na mansão, Daniela diz ao marido que vai acordar cedo e levar Isabela à escola, pois precisa se encontrar com um engenheiro especializado em jardins, e Cláudia quer que ela fale com o sujeito. Fausto comenta que os grandes empresários geralmente são muito excêntricos, mas ela explica que, ao contrário, Jorge é muito simples e adora plantas. Daniela tenta dar um beijo de boa noite no marido, mas ele a rejeita, dizendo que está com muito calor e vira para o lado, fingindo dormir. Decepcionada, a mulher diz que só queria abraçá-lo um pouco e dar um beijo de boa noite. Fausto se dá conta da rateada e tenta consertar, mas agora é Daniela quem o rejeita, dizendo que está cansada e precisa dormir. Nesse meio tempo, Guilhermo e Úrsula chegam em casa. A moça continua chateada com o que aconteceu e manda o rapaz não encostar um dedo nela. O caminhoneiro tenta se explicar, mas percebe que seu irmão está cantando e convida a noiva para entrar no restaurante. Porém, ela diz que não está afim, e o moço pede que a noiva não fique tão brava por causa de seu trabalho com Daniela. A moça, então, avisa que está de saco cheio daquela conversa e quer ir dormir. Mas, quando vira à esquina do quintal de casa, encontra o marido esperando por ela. Jogando a vasta cabeleira para trás, o cara quer saber se a mecânica estava com saudades. Apavorada, ela pede para o sujeito falar baixo e empurra ele para dentro de casa. Assim que entra, o homem vê uma foto dela com Guilhermo e diz que não havia sorrir assim desde o dia em que se casaram. Úrsula responde que é verdade, pois depois do matrimônio, ele transformou sua vida em um inferno. Mas o homem, agarrando a moça pelos braços, diz para ela não se fazer de vítima e tenta dar uns beijos. Ela consegue se livrar das garras do moço, mas ele continua falando e diz ter certeza que o povo que mora ali não tem nem ideia das coisas ruins que ela fez no passado. Cada vez mais apavorada, Úrsula quer saber o que o marido quer. Ele diz que, primeiro, precisa recuperar o dinheiro que deu a Macário, para que ele dissesse onde a sobrinha estava. Surpresa, a moça não quer acreditar que o próprio tio fez isso com ela.
O sujeito, que não está nem aí, resolve agarrar a esposa por trás e começa a beijar seu pescoço, dizendo que vai levá-la de volta no dia seguinte. Úrsula diz que ela mesma vai devolver o dinheiro, pois não quer nada com o bandido, mas ele lembra que ela comprou seu reboque com o dinheiro que roubou dele, quando fugiu. Ela diz que a história não é bem assim, e que o deixou porque queria viver uma vida honesta. César começa a rir e diz que ela jamais vai conseguir fazer isso. Ele agarra novamente a moça e pergunta se ela não quer saber o que Macário lhe contou, perguntando se a mulher realmente está pensando em se casar novamente com o otário do caminhoneiro. Assustada, Úrsula fica sem reação, mas César deixa claro que ela nem pense nisso, pois continua casada com ele e avisa que está esperando por ela no hotel em que está hospedado, ou ele mesmo vai buscá-la pessoalmente. Macário aparece no quarto cheio de amor para dar, e Amparo acaba aceitando os carinhos do marido, que pede para ela tirá-lo do castigo. No dia seguinte, Guilhermo diz a Léo que precisa encontrar Daniela para um compromisso de trabalho, mas o cantor lembra que ele precisa ir buscar o exame no laboratório. O caminhoneiro acaba confessando que está quase louco de tanta preocupação, pois não gosta de estar mentindo para Úrsula, pois ainda não pode contar que tem uma filha, sem as provas do teste de DNA. Ele então resolve pedir ao irmão que vá a Cuernavaca. Num bairro chique da cidade, Eugênio pega no pé de Sebastian mais uma vez, perguntando ao filho se ele não tem 5 minutos para tomar um banho e se vestir apropriadamente. O rapaz se revolta e diz ao pai para parar de ficar cuidando de sua vida. Eugênio, entretanto, é firme e avisa ao rapaz que, se ele não começar a trabalhar imediatamente, cancela seus cartões de crédito e pode ir pensando onde vai morar, pois ali ele não fica mais. O homem é ainda mais duro e diz que, para começar, vai tomar o carro do rapaz. Na mansão, Xuxita diz a Guilhermo que gostaria de dar uma volta no caminhão do moço, e ele, sendo simpático, afirma que está à disposição. Isabela aparece correndo e diz que trouxe sua lancheira, para poder comer no caminho. Daniela também aparece correndo e falando no telefone, se esquecendo de dar bom dia para o rapaz. Ela pede desculpas, mas diz que precisam se apressar, entrando no caminhão junto com a filha. Na empresa, Sebastian vai falar com Fausto, que comenta que, finalmente, o rapaz decidiu trabalhar ali. Porém, o moço avisa que ainda não decidiu nada, e que só está ali porque o pai mandou. Eugênio não gosta do comentário do filho, mas Karen pede ao pai que não se estresse com seu irmão, pois o rapaz é um caso perdido. Mais uma vez, Eugênio avisa a Sebastian que é melhor ele começar a trabalhar, ou pode procurar outro lugar para morar, pois não tem o direito de querer tudo só pelo fato de ser seu filho. Fausto vira para o lado e, olhando para a foto do pai, lembra de uma conversa que teve com seu progenitor, quando tentou explicar sua traição a Daniela. Ele também recorda que, na ocasião, o pai apresentou um relatório, querendo saber desde quando ele estava comprando material barato para as obras, fazendo todo mundo acreditar que era de primeira. O empresário acaba lembrando ainda as palavras do pai que, na ocasião, disse: "Você está colocando em risco o bom nome de nossa construtora e me roubando debaixo de meu próprio nariz. Você é um descarado. Nunca imaginaria que você, meu único filho, seria capaz de uma coisa dessas." O sujeito se recorda ainda que jogou na cara do pai que ele foi culpado pela situação, pois nada daquilo teria acontecido se recebesse um salário decente, pois há anos trabalhava na empresa, mas sempre foi tratado como empregado qualquer. Durante a discussão, o pai de Fausto disse que construiu seu patrimônio com muito trabalho e honestidade, ao contrário dele, que achava que poderia ganhar tudo de mão beijada, só por ter o mesmo sobrenome, e decretou que, a partir daquele momento, ele não trabalharia mais na empresa. O empresário lembra ainda que foi naquele dia que seu pai subiu no helicóptero, que era pilotado por Eugênio, e disse que, quando voltasse da viagem, não queria mais ver as coisas dele ali, mandando o moço levar Aaron junto com ele. De repente, ele volta a prestar atenção ao que Eugênio está dizendo. O homem confessa que criticava seu amigo Rodolfo, pois achava que ele era muito duro com o filho, mas agora, Fausto é um homem de bem e respeitável. Por isso, está disposto a fazer o mesmo com Sebastian. O rapaz diz que está disposto a trabalhar e quer saber onde é seu escritório, mas Karen avisa que ele não tem nenhuma sala na empresa.
Fausto se mete e convida o moço para acompanhá-lo até o local que tem em vista para construir o próximo projeto da empresa. Sebastian aceita o convite, dizendo que isso é melhor do que ter que ficar obedecendo às ordens de sua irmã. Eugênio resolve pedir desculpas por ter feito Fausto se lembrar de momentos difíceis que passou com seu pai. O engenheiro, então, responde que está tudo bem, mas realmente, agora, é um homem distinto, e fica agradecido pelo reconhecimento do empresário. O sujeito aproveita a oportunidade para perguntar por que ele insiste em não entregar a herança de seu pai, e Eugênio diz que o mais importante é cumprir sua palavra, e prometeu ao amigo cumprir sua última vontade, pedindo que ele não insista, pois vai cumprir à risca o testamento de Rodolfo. Mas antes de sair de seu escritório, Fausto pergunta como Eugênio consegue dormir, sabendo que foi o responsável pela morte de seu pai. Enquanto isso, Amparo conta a Úrsula que Macário roubou suas economias sem pensar duas vezes, mas ela colocou o marido contra a parede, pensando que jamais o cara iria devolver o dinheiro. Mas, para sua surpresa, um dia, ele apareceu em casa com parte da grana e prometeu que iria pagar o resto em alguns dias. Macário chega à cozinha e resolve escutar a conversa das duas, escondido. Úrsula, no entanto, diz à cunhada que ela não deve confiar tanto assim em seu tio, que não é flor que se cheire e pode contar com ela, se quiser lhe dar uma lição. O cara resolve aparecer, interrompendo a conversa e perguntando se a mulher precisa de ajuda. Amparo diz que não e que vai arrumar as mesas do restaurante. Assim que fica sozinho com a sobrinha, ele chama a moça de traidora, mas ela responde que o traidor ali é ele, pois por sua culpa, César a encontrou, e agora ele vai ter que dar um jeito de ajudá-la a se livrar do marido. A moça avisa que se perder Guilhermo por causa disso, ela mesma vai se encarregar de acabar com a raça dele e fazê-lo passar por palhaço, pois sabe muitas coisas que é melhor que ninguém saiba, principalmente Amparo. Nesse meio tempo, César aparece no restaurante dizendo que foi recomendado, por ser famoso pela deliciosa comida que servem ali. Amparo atende o moço e avisa que já vai servi-lo, mas quer saber quem foi que recomendou seu restaurante. O bandido diz que foi Úrsula, que aliás está chegando ao restaurante acompanhada pelo tio. O sujeito aproveita para mandar a mulher contar quem ele é, ou prefere que ele mesmo conte. Enquanto isso, Isabela e a mãe se divertem, andando no caminhão de Guilhermo. No restaurante, o clima está tenso. Macário resolve se meter na história, dizendo que o rapaz também é seu sobrinho, e que ele perdeu os pais quando ainda era criança. Apavorada, Úrsula confirma a história e completa, comentando que levaram o moço para Tijuana, e por isso foram criados juntos. O moço embarca na lorota e pede para dar um abraço na prima. Amparo acaba acreditando na história, e acha que os parentes da moça estão chegando por causa do casamento. Fausto e Sebastian chegam ao paradouro dos Santos. O rapaz comenta que o empresário é apenas um robô, programado para fazer o que lhe mandam, e ele não está disposto a ser assim. O empresário então confessa que nunca se livrou das garras do pai, que até depois de morto, ainda continua controlando sua vida. Enquanto isso, Úrsula manda o tio dar um jeito de devolver o dinheiro de César. Macário diz que não tem mais a grana, pois deu tudo para sua esposa. No entanto, a mecânica avisa que sabe que ele só deu a metade do dinheiro e quer saber o que ele fez com o resto. Macário, de saco cheio, diz que vai dar um jeito, e Úrsula pede a César um prazo de 15 dias para resolver a situação, avisando que depois disso, o sujeito terá que ir embora para nunca mais voltar. Mas o sujeito deixa claro que vai continuar frequentando o restaurante, pois para ele ir embora de vez, vão ter que pagar muito mais do que deu a Macário, pela informação. Fausto decide entrar no restaurante e acaba esbarrando em Úrsula, que está saindo para trabalhar. Fausto se apresenta e Macário resolve se apresentar também, como marido da dona do lugar. Do lado de fora, Sebastian encontra Lupe. A moça quer saber o que o moço está fazendo ali. No restaurante, o empresário diz que representa uma construtora, que está disposta a comprar o local e fazer uma oferta muito interessante por aquele lugar, perguntando se a mulher está disposta a vender. Sebastian não consegue explicar o que está fazendo ali, mas diz que a garota é muito bonita e quer saber por que ela o trata tão mal, jurando que não está seguindo a garota. Ele diz que está trabalhando na construtora de seu pai e está ali acompanhando um dos sócios, que quer comprar o lugar.
Leonardo aparece e, junto com sua irmã, avisa que a família não está disposta a vender nada. Mas Macário se mete novamente e diz que não custa nada ouvir a oferta que o sujeito tem para fazer. Mas Humberto deixa claro que construiu tudo aquilo com sua falecida esposa e o local tem um valor sentimental para a família. Por isso, não pensa em se desfazer de nada. Amparo convida o empresário para comer uns tamales, se quiser, mas mais que isso, ele não vai conseguir ali. Mesmo assim, Fausto resolve deixar seu cartão, para o caso deles mudarem de ideia. Do lado de fora, Lupe diz a Sebastian que sua mãe jamais vai vender aquelas terras. Amparo dá o cartão do empresário para o marido e avisa que ninguém vai convencer sua família a deixar a propriedade, com palavras bonitas e dinheiro. Mas Macário, que não dá ponto sem nó, resolve guardar o cartão de Fausto. Sebastian se despede de Lupe com um beijo no rosto e vai embora com Fausto. Gabriela aparece e reconhece Sebastian e o empresário, marido de Daniela. Lupe conta que os dois estavam ali para tentar comprar o paradouro. Úrsula vai buscar o carro de Daniela e o mecânico faz um precinho bacana para a moça, que é sua chapa. Mas ela quer saber quanto o serviço custaria se eles não fossem amigos, e ele multiplica o valor por 10. Enquanto isso, no viveiro, Guilhermo descobre que Daniela é de Guadalajara. O rapaz fica admirado e diz que nunca imaginou que ela fosse do interior, pois as moças que conhece daquela cidade são muito diferentes. A paisagista quer saber o que ela tem de diferente de suas conterrâneas, e o moço se enrola todo para dizer que ela é muito trabalhadeira e está sempre envolvida com seu celular. Daniela explica que não tem como sobreviver naquele mundo, sem todas as virtudes que ele acabou de descrever. Isabela aparece, dizendo que está com fome, e Guilhermo, mais uma vez, diz que conhece um lugar bacana, onde os três podem comer alguma coisa. Ele leva Daniela e Isabela a um parque, e brinca com a menina, sendo observado pela paisagista, que acaba deixando o celular cair no lago. Os três acabam curtindo a tarde, atirando pedrinhas na água. Fausto volta à empresa e comenta com Eugênio e Karen que os donos do paradouro de caminhões recusaram a oferta da construtora e não conseguiram fechar o negócio. Em seu escritório, o empresário tenta ligar para uma esposa, mas cai na caixa. Ele resolve deixar uma mensagem de voz, convidando Daniela para comer alguma coisa em um restaurante, alegando que ela sempre pede que os dois passem mais tempo juntos, pois quer que tudo fique melhor entre eles. Karen, escondida, escuta a gravação da mensagem e não gosta nada. No parque, Daniela explica que é muito obcecada em tentar sempre consertar as coisas, mas acha que deveria aceitar mais, quando percebe que as coisas não têm mais solução. Enquanto isso, Macário resolve apostar mais dinheiro nas patas dos cavalos e dá ao sujeito das apostas o dinheiro que roubou da grana que recebeu de César. Úrsula, por sua vez, chega com a van de Daniela no paradouro e encontra César mais uma vez. Ele explica que está esperando por Macário, que prometeu devolver sua grana, mas ainda não apareceu. O sujeito avisa que é melhor Úrsula levar o dinheiro até o hotel onde ele está hospedado, pois os dois têm muito o que conversar. A moça se faz de desentendida, mas César lembra que se ela quer realmente se casar com Guilhermo, antes precisa se divorciar dele e quer resolver com ela os detalhes de como isso vai acontecer. Ele ainda avisa que é melhor a moça não dar uma de esperta e o deixar plantado esperando, pois isso pode ser muito pior e todos vão saber da verdade. Nesse meio tempo, a corrida de cavalos começa e Macário acha que o cavalo em que apostou seu dinheiro ganhou o páreo. Mas o juiz diz que foi o outro animal que chegou primeiro e o sujeito fica sem nada, novamente. No caminhão de Guilhermo, Isabela canta junto com a música que está tocando no rádio. O rapaz conta sobre suas viagens e diz que conheceu mulheres caminhoneiras que são muito boas no que fazem. A menina se anima toda e diz que quando crescer, também quer ser caminhoneira. Guilhermo avisa a Daniela que Úrsula foi buscar a van dela na oficina e iria deixar em sua casa. O moço quer saber se querem passar por lá para pegar o carro e ela topa. Momentos depois, o caminhoneiro chega ao paradouro, com Daniela e a filha. Chema aparece para receber o tio e ele apresenta o garoto a Isabela, que convida a menina para brincar. Úrsula, que está de prontidão, aparece para dizer que o carro está pronto.
No restaurante, Isabela se apresenta a Amparo e diz que quer provar os tamales. Léo se dá conta de quem a menina é e faz sinal para o irmão, que responde com um aceno, avisando que não pode evitar a situação. Daniela pergunta a Úrsula quanto lhe deve pelo conserto de seu carro, e a moça crava a faca na madame. Sem desconfiar de nada, a mulher agradece e se prontifica a pagar, dizendo que vai dar um cheque, pois não tem como fazer uma transferência, já que seu celular estragou. Guilhermo aparece, convidando a paisagista para entrar e conhecer sua família. A arquiteta entra e fica sem jeito ao ver a filha já sentada com os parentes do rapaz, mas acaba dizendo em que trabalha. Amparo oferece uma cerveja bem gelada, mas Úrsula aparece e responde pela paisagista, dizendo que não precisa, pois a mulher só apareceu para pegar seu carro. Mas Humberto manda a mecânica calar a boca, e Amparo resolve oferecer seus famosos tamales, enquanto Léo chama o irmão para conversar em particular. Na empresa, Aron entrega a Fausto os resultados do exame de DNA e diz que acha que Olivia mentiu para Oscar só para atormentá-lo. Fausto responde que agora vai saber se a história é verdade e abre o envelope. Na periferia, Léo dá uma bronca em Guilhermo perguntando como ele pôde levar a mãe e a filha até sua casa. Porém, o caminhoneiro quer saber se o irmão tem o resultado do teste de paternidade, e o cantor entrega o envelope, pedindo que ele abra logo, pois não aguenta mais tanta ansiedade. O rapaz então lê o que está escrito e fica sem saber o que fazer. Mas, depois de alguns minutos, ele sai chorando e diz ao irmão que a menina é mesmo sua filha. No escritório, a história é diferente. Fausto está tendo um acesso de cólera, pois acabou de descobrir que foi enganado todo esse tempo e Isabela não tem seu sangue. O capanga, tentando amenizar a situação, lembra que ele precisava de um filho para poder receber a herança de seu pai, mas o sujeito não quer nem saber e diz que isso não adiantou nada, pois Eugênio cismou em cumprir à risca o testamento de Rodolfo. E agora, se ele não cumprir todos os termos do documento, Daniela e a bastardinha vão receber o dinheiro, sem falar que isso vai demorar mais de uma década. Aron quer saber o que o chefe pretende fazer, mas Fausto diz que seu casamento com a arquiteta e a menina representam apenas um bom negócio. No restaurante, Léo quer saber como Guilhermo vai dar a notícia para Daniela. Amparo aparece dizendo que a paisagista é muito simpática e que Isabela lembra muito dele, quando era pequeno. Humberto pergunta ao filho por que não contou que estava trabalhando carregando plantas, mas a irmã do cara diz que é melhor todos se sentarem para fazer uma boquinha. O rapaz acaba se sentando perto da menina e não consegue deixar de olhar a garotinha, completamente apaixonado pela filhota. No quarto, Lupe diz à irmã que está com raiva de Sebastian e não quer saber de nada que diga respeito a ele, pois acha que o moço só se aproximou dela para poder tirar vantagem e comprar o terreno da família. Gabriela manda a moça relaxar, pois o rapaz nem sabia que as duas moravam ali, e ainda comenta que a irmã está daquele jeito, porque também está interessada no rapaz. Lupe finalmente confessa que está afim de Sebastian, mas está com muito medo de que ele apenas queira se divertir às custas dela. Na mansão, Sebastian pede a Juan que convide Gabriela para ir até sua casa e leve sua irmã junto, pois sabe que a garota está doidinha por ele, já que não há mulher no mundo que não se apaixone por seus encantos. Porém, Juan aconselha o amigo a desistir de Lupe, que já deu a maior cortada no rapaz, mas ele ainda não se convenceu, e ela nunca vai ficar com ele. Karen aparece no escritório de Fausto e quer saber por que o sujeito está de mau humor. Ele diz que está preocupado, pois tem tentado falar com Daniela, mas o celular está desligado. A moça diz que aquilo é novidade, pois não sabia que o empresário não podia viver sem a esposinha. Mas antes que ele responda, o telefone toca, e a secretária anuncia que o empresário tem visita. Macário aparece e diz que é da família Santos, dona do terreno que o empresário está interessado em comprar. Ele apresenta o sujeito a Karen e diz que está ali para falar sobre a compra do terreno e que vai convencer sua esposa a vender a propriedade, mas quer uma recompensa financeira para que isso aconteça. No restaurante, Amparo diz que vai preparar uma quentinha para Daniela levar para casa, e Úrsula resolve perguntar se a arquiteta está feliz com o trabalho de seu noivo. Enquanto a paisagista diz que o moço é um excelente assistente, o rapaz não para de olhar, embasbacado, para Isabela. Úrsula quer saber que papo é esse de assistente,
pois achava que o caminhoneiro se encarregava apenas de transportar as plantas. Mas ele explica que ajuda Daniela no que for possível, sempre que dá. Sem saber de nada, Daniela continua falando e comenta que tem muito trabalho, e sem um assistente, ficaria louca. Mas agora que tem Guilhermo, ele acabou se tornando indispensável para a execução de seus projetos. De mãos dadas com o namorado, Úrsula diz que o caminhoneiro é o amor de sua vida, e beijando o moço sem nenhuma cerimônia, avisa que para ela, o moço também é indispensável. Na empresa, Fausto quer saber como Macário vai convencer a esposa a vender o restaurante, pois ela deixou bem claro que não está disposta a se desfazer das terras da família. Mas o sujeito diz que a mulher sempre faz o que ele quer, e que pode falar com ela, dependendo do acordo que fizerem, e pede 10% do valor a ser pago na compra do paradouro. Fausto diz que parece justo. Karen, no entanto, diz que quem decide isso é ela, e acha aquela porcentagem muito alta. O sujeito tenta se justificar, dizendo que vai ter que falar com toda a família e coisa e tal, e isso vai dar muito trabalho, pedindo um adiantamento do dinheiro. Mas o empresário avisa que primeiro ele precisa convencer Amparo a vender tudo, e depois falam sobre dinheiro. Antes de sair, Macário pede que a conversa fique entre eles, para evitar mal-entendido. E, enquanto Sebastian diz a Juan que vai fazer de tudo para conquistar Lupe, a moça diz à irmã que é insegura e fica com medo dos rapazes. O mergulhador resolve dizer ao amigo que ele tem mania de conquistar as minas e depois dispensar, mas Sebastian está convencido de que Lupe é diferente e vai provar que sabe tratar bem uma moça. Os rapazes acabam discutindo e Sebastian diz que vai conquistar Lupe de qualquer jeito. Gabriela, por sua vez, convence a irmã a dar uma chance para o rapaz. No restaurante, Guilhermo conta a Daniela que seu pai comprou o lugar quando sua mãe ainda era viva. A mulher se dá conta que o nome do restaurante é em homenagem à falecida. O caminhoneiro, com Úrsula pendurada em seu braço, conta que seu pai era apaixonado por sua mãe e por isso nunca voltou a se casar e acha que agora isso nunca vai acontecer. Daniela se emociona com a história e diz que é muito bom saber que ainda existem pessoas que conseguem amar tanto. Orgulhoso, Guilhermo conta que seu pai deu aos filhos todas as ferramentas necessárias para serem gente de bem, e a paisagista diz que é exatamente isso que quer ensinar Isabela. Úrsula, de saco cheio do papinho dos dois, cobra de Daniela o pagamento do mecânico. A mulher, sem graça, passa a mão no talão de cheques, enquanto confirma o valor. Úrsula recebe o cheque e, além de agradecer o pagamento, agradece também a oportunidade de trabalho que a paisagista deu ao seu noivo, pois precisam juntar muito dinheiro para o casamento. Mostrando o anel de noivado, a mecânica diz que o matrimônio está marcado para dali a um mês e dá o maior beijo no moço, deixando todo mundo sem graça. Na cidade, Eugênio encontra Macário na empresa e quer saber o que ele está fazendo ali. O sujeito sai apressado, sem dar nenhuma explicação, mas o dono da construtora fica desconfiado. Chema leva Isabela até o quarto das irmãs e a garota fica feliz em ver Gabriela. Ela conta a Lupe que a menina é sobrinha de Juan e a conheceu no outro dia, quando foi à mansão. A menina cumprimenta Lupe e diz que está ali com sua mãe. Chema conta que os dois estão numa missão especial, pois precisam salvar o telefone de Daniela. As crianças pedem o secador de cabelos de Gabriela emprestado, pois assim vão poder secar o aparelho. A moça prontamente se levanta e entrega o secador às crianças, que voltam correndo para contar a Guilhermo que conseguiram cumprir sua missão especial. Na empresa, Eugênio vai ao escritório de Fausto e pergunta o que Macário estava fazendo ali. Karen conta que o sujeito foi saber qual seria o valor que a construtora estaria disposta a pagar pelas terras da família Santos. Ainda mais desconfiado, Eugênio pergunta se o sujeito estava acompanhado por sua mulher. Fausto diz que não, e avisa que precisa ligar novamente para Daniela, pois ela foi a Cuernavaca com Isabela, e não teve mais notícias das duas. Daniela quer saber se secar o celular vai resolver o problema, lembrando que as coisas custam muito caro, para ficar desperdiçando. Humberto elogia a atitude da mulher e diz que não dá para jogar tudo fora, e que é preciso tentar consertar primeiro. Guilhermo liga o secador e os clientes começam a reclamar. Daniela, então, sem querer causar confusão,
diz ao rapaz que vai levar o aparelho numa assistência técnica. Os dois acabam se tocando, e o moço tira a mão depressa, ficando totalmente sem graça. Gabriela e Lupe aparecem no restaurante, e Daniela reconhece uma das irmãs, como a amiga de seu sobrinho Juan Pablo. Guilhermo quer saber como isso aconteceu, e Gabriela conta que as irmãs saíram com os rapazes, e acabaram conhecendo o mergulhador. Daniela, então, conta que Guilhermo está trabalhando com ela. O caminhoneiro fica intrigado com a história e comenta: mas vejam só que coincidência, não é? Tantas vidas diferentes se cruzando assim, do nada. O moço pergunta se sua sobrinha já tinha conhecido Isabela. A garota diz que sim, e Amparo resolve perguntar se a menina é filha única. Com uma certa tristeza no olhar, a arquiteta responde que sim. Úrsula resolve sentar no colo do noivo, deixando o cara ainda mais encabulado, e conta que quer ter um casal de filhos. A mecânica diz que já tirou a van da paisagista do reboque, e ela já pode ir embora se quiser. A mulher resolve ir embora, enquanto Isabela pula de alegria, achando que vai andar novamente no caminhão de Guilhermo. Daniela explica à filha que seu carro está pronto, mas a menina quer, porque quer, buzinar novamente. Guilhermo decide que as duas podem ir com ele, enquanto seu irmão Léo leva o carro da mulher. O cantor prontamente diz que sim, e Gabriela aproveita para pedir à arquiteta que dê lembranças a seu sobrinho. Assim que mãe e filha saem do estabelecimento, Humberto comenta com a neta que a menina é igualzinha a ela quando tinha aquela idade. Guilhermo fica sem jeito, e mesmo com Úrsula colada como um chiclete, o rapaz resolve chamar o irmão, para levar Daniela e a filha para casa. Mas, antes que Leonardo consiga sair, Úrsula diz ao rapaz que vai com ele, pois não está gostando da amizade repentina entre a arquiteta e seu noivo. Amparo, por sua vez, comenta com a filha que achou engraçado Gabriela conhecer a patroa de seu tio e a filha dela. Mas a mocinha conta que sua mãe conhece o marido da arquiteta, lembrando que ele é o sujeito que esteve ali mais cedo para tentar comprar as terras da família. No caminho para a cidade, Daniela fala sobre o casamento de Guilhermo e elogia a família do rapaz, dizendo que os santos são muito legais. Isabela, por sua vez, diz que agora é super amiga de Chema. A paisagista resolve falar sobre Amparo e revela que ficou admirada com a energia e força da mulher. O caminhoneiro, então, conta que quando sua mãe faleceu, o pai teve que trabalhar dobrado para levar a família adiante, e Amparo criou ele e seu irmão Léo, como se fossem seus filhos adotivos, quando tinha apenas 15 anos. Isabela fica curiosa e quer saber o que é um filho adotivo, e Daniela explica que é um anjinho mandado por Deus para alegrar aos pais que não podem ter filhos. Guilhermo, que não sabia de nada, fica surpreso ao descobrir o problema de Daniela. Enquanto isso, Léo curte o som do carro, mas Úrsula está mais preocupada com seus ciúmes de Daniela. O cantor começa a rir e diz que a mulher não é o tipo de seu irmão, mas a moça jura que tem um pressentimento, e sua intuição geralmente não falha, e acha que é a arquiteta quem está arrastando asa para o rapaz. Já é tarde quando os irmãos chegam à mansão da paisagista. Durante o caminho, Isabela caiu no sono, e com a menina nos braços, Guilhermo quer saber se a mulher gostaria que ele a levasse para a cama. A moça responde que sim, e o caminhoneiro então pede a Leonardo que descarregue as plantas, indicando onde elas devem ser colocadas, sem se importar com a presença de Úrsula. Mas a despeitada resolve puxar assunto e quer saber se o marido de Daniela não se importa dela chegar tão tarde em casa. A arquiteta explica que Fausto compreende o tipo de trabalho dela e vai embora, desejando boa noite para a moça, que está encabrunada. Fausto continua tentando ligar para Daniela, mas não consegue. Furioso, ele comenta com Karen que não sabe o que está acontecendo com a mulher. Segundos depois, Daniela entra e Fausto começa a gritar, perguntando onde ela estava, pois tentou falar com ela o dia todo. Karen resolve justificar sua presença, dizendo que também estava preocupada e coisa e tal, mas a mulher, assustada, só olha para trás, mostrando que a filha está adormecida nos braços de Guilhermo. Com toda a educação, ela explica que o celular estragou e foi buscar seu carro na oficina, que ficou pronto, mas prefere explicar depois, pedindo ao marido que coloque a garota na cama, pois não quer que ela acorde. O sujeito pega a menina e ainda diz para Guilhermo que, da próxima vez, é melhor avisar, pois ele mesmo pode buscar sua filha. Daniela diz para o moço não dar bola para a grosseria de Fausto,
e combina com ele o trabalho do dia seguinte, na casa de Jorge. Assim que o rapaz vai embora, Karen resolve comentar que o rapaz é lindo e quer saber se a amiga passa o dia todo com aquele pedaço de mau caminho. Leonardo entra na cozinha, mas Xuxita nem percebe, pois está com seus headphones a todo volume e cantando a plenos pulmões, enquanto termina de arrumar a casa. Ela acaba vendo o rapaz e toma o maior susto. Tentando espantar o cantor com um pano de prato, ela pergunta quem ele é e o que está fazendo ali. O moço, apavorado, diz que é irmão de Guilhermo e explica que seu irmão pediu para ele descarregar umas plantas e acabou se perdendo, sem saber por onde sair. A mocinha se apresenta e quer saber se o irmão do rapaz também está ali. Léo confirma, mas aproveita para dar uma cantada na empregada e diz que não sabia que iria encontrar coisas tão bonitas naquela casa. Sem graça, a moça diz num fôlego só como o rapaz deve fazer para sair da residência. Mas, antes que Léo vá embora, Xuxita pede a ele que dê lembranças suas a seu irmão. O moço resolve então comentar que pede a Deus que os dois voltem a se ver, deixando a empregada surpresa. No quarto de Isabela, Fausto conversa com seus botões e amaldiçoa a sorte porque a garota não é sua filha, e ainda diz que a bastardinha foi premiada, pois conseguiu entrar na vida dele. Na sala, Karen conta sobre seu dia e comenta sobre o conselho de Guilhermo, que disse que ela precisa se desconectar mais seguidamente, lembrando que passou o dia todo sem o celular e conseguiu sobreviver. Daniela ainda diz que Isabela teve um dia especial e que o caminhoneiro tem muito jeito com crianças, além de ser uma pessoa transparente e confiável. Karen, então, destilando sua dose de veneno diária, pergunta à amiga: "Você já se deu conta que está falando de Guilhermo desde a hora em que chegou em casa? A mim está parecendo que você gosta muito desse rapaz. Aliás, gosta não. Está encantada por ele." Do lado de fora, Úrsula continua questionando o novo sobre o relacionamento dele com Daniela, dizendo que não entende como uma mulher tão chique pode ficar andando de caminhão para cima e para baixo. Guilhermo insiste em dizer que é só trabalho, mas Úrsula não se convence e avisa que, se o noivo estiver escondendo alguma coisa, vai se arrepender e muito. Enquanto isso, na mansão, Karen continua enchendo o saco de Daniela, que pergunta à amiga se ela está mal da cabeça, pois não pode acreditar que tenha pensado uma coisa dessas. Mas a víbora argumenta: "Olha aqui, Daniela, somos amigas, eu te conheço, e algo me diz que a noite romântica com Fausto não saiu tão bem quanto você disse, e continuam com problemas. Então veja bem, não seria nada demais se seu coração procurasse outros caminhos em busca de amor." Daniela começa a rir e diz com todas as letras que Guilhermo é apenas seu empregado, afirmando que ama seu marido e sua filha, pois sua família é e sempre será sua prioridade. No quarto de Isabela, a garota acorda e pede ao pai para pegar umas meias, mas ele diz que a menina já está grandinha e pode fazer isso sozinha. Porém, o oportunista aproveita para perguntar o que ela fez durante o dia, e a menina, inocente, conta tudo em detalhes para o pai. A garota pede um beijo de boa noite, mas Fausto evita, dizendo que está um pouco resfriado. A menina então pede ao pai para que ele fique com ela um pouquinho e veja as estrelas, mas o sujeito, sendo grosseiro, manda a menina ir dormir imediatamente. No restaurante, Úrsula pega Macário dormindo no sofá e acorda o rapaz com um pontapé, lembrando que os dois precisam resolver a situação com César naquela mesma noite, e pede o dinheiro que ele tem guardado. O cara avisa que não vai poder fazer isso, pois não tem mais a grana. Na mansão, Fausto manda a esposa comprar um celular novo, mas ela diz que sempre acha que tudo tem conserto, inclusive seu casamento. Daniela conta que chegou tarde porque Úrsula, noiva de Guilhermo, é quem tinha o reboque e levou seu carro da oficina para o paradouro de caminhões da família do rapaz, depois que o veículo ficou pronto. Ela diz ainda que a família do ajudante foi muito amável, mas Fausto resolve contar que a filha comentou que conheceu um menino chamado Chema. A arquiteta confirma, e o sujeito diz que é a última vez que a garota vê o tal amiguinho, pois não quer que Isabela conviva com gente tão ordinária. Daniela diz que não gosta quando ele fala assim das pessoas, mas o sujeito diz que a garota já tem amigos de sua classe social, e não acha bom misturar as coisas, e deixa claro que Guilhermo é apenas assistente da mulher. Para completar, ele diz que resolveu mesmo passar mais tempo com a família, como ela pediu, e por isso
cancelou todos os compromissos que tinha naquele dia. Mas, como o celular dela não atendeu, ele acabou passando o dia sozinho. Para piorar, ele ainda diz quais eram os planos que tinha para a mulher e a filha naquele dia. Do nada, o celular de Daniela volta a funcionar, e ele pede que a esposa escute a mensagem que deixou. Guilhermo não gosta muito da proposta de Úrsula, que quer viajar por todo o país, na boleia do caminhão do noivo. Ela enche o cara de beijos, mas ele diz que os dois não vão poder viver daquele jeito, só viajando. O rapaz quer que os dois trabalhem bastante para juntar dinheiro e comprar uma casinha, onde possam criar a família. A moça, então, resolve mudar de assunto e diz que precisa ir atender o tal cliente, que está esperando. Na mansão, a briga entre Daniela e o marido fica cada vez pior. Fausto enrola, diz que não é nada do que ela está pensando, mas a arquiteta não se conforma e diz que agora entende a mudança nas atitudes do empresário e sua frieza com ela e com a filha. Daniela quer saber se conhece a tipa, mas o covarde continua dizendo que a mulher está enganada e não existe ninguém, mesmo ela esfregando na cara dele a fantasia sexy de faxineira que encontrou no meio de suas roupas. Sem saber o que dizer, o infeliz resolve afirmar que comprou a fantasia para a esposa, só para apimentar um pouco a relação, pois ela está sempre reclamando que os dois não são mais como antes, mas de repente ficou com vergonha, pois não sabia como propor a ela uma coisa daquelas. Ainda mais surpresa, a paisagista diz: "Você acredita mesmo que sou idiota? Eu estou tentando salvar esse casamento porque te amo e temos uma família, mas não posso fazer isso sozinha, Fausto. É preciso que você também faça a sua parte." O ordinário arranca a fantasia das mãos da mulher e, jogando o traje em cima da cama, diz: "Você não está acreditando no que estou dizendo. Essa fantasia era para a gente poder brincar um pouco e nos encontrarmos de novo na cama." A mulher fica ainda mais ofendida e pergunta se ela não é suficiente para excitar o marido e que, se para isso, precisa usar uma fantasia e alimentar seus fetiches. O cara começa a gritar e afirma que foi por isso que desistiu da ideia, pois já sabia que ela iria reagir daquela maneira. Mas ele também quer que tudo volte a ser como antes, mas ela sempre está com suas dúvidas. Para piorar, ele acusa a esposa de estar sempre trabalhando e, invertendo o jogo, diz que ela é a culpada pelo casamento estar desmoronando. Dando uma de coitado, o infeliz continua: "Tudo o que faço, faço por você, porque eu sem você e sem nossa filha, não sou nada." Mas a arquiteta, furiosa, avisa que não acredita em nada do que ele está falando e diz que se o marido quer realmente salvar seu matrimônio e a família que tem, não deveria jogar com ela. A mulher sai do quarto dizendo que vai dormir com Isabela, pois não tá a fim de ficar com o cara naquela noite. Enquanto isso, Eugênio pergunta a Sebastian como foi seu primeiro dia de trabalho. O rapaz diz que está super cansado e se sente mal. O empresário, então, diz ao filho que já está mais do que na hora de ele se comportar como um homem e amadurecer. Karen se mete na conversa e, dizendo que o irmão é um caso perdido, avisa Eugênio para não ficar perdendo tempo com o rapaz. A moça resolve perguntar o que Eugênio quer para seu aniversário. Sebastian já quer fazer um festão, mas o homem diz que um jantar é suficiente. Karen recebe uma mensagem em seu celular. É Fausto reclamando que Daniela encontrou a fantasia de faxineira, e a moça se diverte. Sebastian pega no pé da irmã e diz que ela está com cara de apaixonada. O pai quer saber se a moça anda saindo com alguém, mas ela jura que não tem namorado. Enquanto isso, Guilhermo descobre que foi o marido de Daniela quem apareceu no restaurante, interessado em comprar os terrenos da família. Amparo conta que foi Gabriela quem o reconheceu e quer saber como é o sujeito. O rapaz diz que ele é meio estranho, mas Gabriela resolve se meter na conversa e diz que Daniela é uma pessoa especial, pois além de bonita, é muito simpática. A dona do restaurante pega uma foto de Gabriela quando era pequena e revela que ficou impressionada com Isabela, que é muito parecida com sua filha, quando era pequena, e se alguém perguntasse, daria para dizer que a menina era da família. Úrsula chega ao hotel de César e entrega o cheque de Daniela para o rapaz, dizendo que está levando seu dinheiro. O rapaz avisa que quer dinheiro e pergunta quem é a mulher que assinou o cheque. A moça diz que é uma de suas clientes, mas ele reclama que ainda está faltando dinheiro. Úrsula explica que o tio gastou o resto e o sujeito deixa claro que isso não é problema seu e quer tudo o que pagou para saber onde ela estava,
avisando que não vai embora enquanto isso não se resolver. A moça tenta ir embora, dizendo que vai dar um jeito, mas César agarra a mulher e diz: "Não, você não vai sair daqui. Como pode esquecer que nessa situação, o prejudicado fui eu? Você é minha mulher, a esposa que eu amava e fugiu de mim, a mulher que procuro por todos os cantos há mais de 6 anos. E quando te encontrei, descobri que você está a ponto de se casar com um caminhoneiro." Enchendo o cara de tapas, Úrsula consegue se livrar dele e pergunta o que ele quer para dar o divórcio. César responde que quer negociar e empurra a mulher para cima da cama, dizendo que os dois têm muito para conversar. No restaurante, Léo quer saber o que o irmão vai fazer agora que descobriu que Isabela é sua filha. Guilhermo diz que não sabe o que vai fazer, mas precisa levar em consideração que a menina tem uma família e está bem. O cantor acha que o irmão deveria contar tudo para a família, mas Guilhermo argumenta que, se fizer isso, é capaz do pai e de Amparo tomarem a frente da situação, e a coisa vai ficar ainda pior. No hotel, César diz a Úrsula que quer metade do que vale o negócio dela, e uma boa pensão, pois não está trabalhando. A moça reclama, mas ele lembra que os dois se casaram com comunhão de bens, e só estou exigindo o que me corresponde por lei. A mulher chama o marido de ordinário, e ele começa a gritar dizendo: "Quem é ordinário aqui é você. Tenho certeza que você montou esse negócio de reboques com o dinheiro que roubou de mim quando fugiu." Úrsula diz que só pegou suas economias, mas o sujeito lembra que o dinheiro era dos dois, pois juntaram a grana durante os anos em que assaltavam os caminhões. A discussão fica ainda mais feita, e César, agarrando Úrsula pelo pescoço, pergunta se agora, do nada, ela resolveu esquecer seu passado de crimes, lembrando que a moça era quem levantava todas as manhãs para dar um jeito dos carros pararem na estrada e assaltar os motoristas. Úrsula diz que se cansou de viver aquela vida, mas o homem não acredita e lembra que os dois eram felizes e faziam uma parceria perfeita, pois a polícia nunca descobriu nada. Ele quer saber quando ela mudou. Chorando, Úrsula diz que foi no dia em que ele disparou uma pistola e se tornou um assassino. Enquanto isso, na mansão, Fausto vai pedir penico a Daniela e, batendo na porta do quarto da filha, insiste em dizer que é um absurdo o que ela está imaginando e jura que a fantasia era para ela. Mas Daniela se abraça à filha e não responde. Nesse meio tempo, Úrsula diz a César que no dia em que tudo aconteceu, ela implorou para o marido não atirar. O cara se defende e diz que era a vida dele ou do outro sujeito. Mas a moça não se convence e afirma que, desde aquele dia, nunca mais pôde olhar para ele como antes, pois ficou com nojo do marido e queria ir embora de qualquer jeito, já que não queria terminar presa. O sujeito, cada vez mais furioso, agarra Úrsula pelos cabelos e joga na cara dela que não está disposto a deixar a mulher em paz e quer saber até onde ela está disposta a ir para ficar com Guilhermo, que nem imagina o passado da moça. Apavorada, Úrsula quer saber quanto o marido quer para deixá-la em paz de uma vez por todas, mas ele avisa que, se ela pedir o divórcio, vai fazer um escândalo, contando que ela continua sua esposa e é cúmplice de assassinato. Úrsula tenta negociar mais uma vez, mas o sujeito avisa que vai pensar, e avisa que, como não tem pressa, nesse meio tempo, ela vai continuar cumprindo suas obrigações de esposa. Mas a mecânica, ao invés de resistir, acaba cedendo aos carinhos do marido, e os dois vão parar na cama para fazer aquele sexo selvagem. No dia seguinte, Isabela aparece para se despedir da mãe, pois está indo para a escola. Fausto pede para a menina esperar por ele no carro, enquanto tenta convencer Daniela a conversar. A mulher diz que não está a fim de papo e precisa sair para trabalhar, mas o sujeito impede a passagem dela, gritando que não existe outra mulher, e ela precisa acreditar nisso. Vendo que não tem jeito de convencer a arquiteta, o sujeito resolve dizer que a ama, mas ela, desiludida, diz que não acredita no amor do marido por ela, e o que é pior, está terminando também com o amor que ela sentia por ele. Sem deixar o marido continuar com a ladainha, Daniela diz: "Você sabe como me sinto? Me sinto uma idiota por estar tentando salvar uma relação que, para você, não significa nada. Mas não dá mais, Fausto. Esse casamento acabou." No restaurante,
Macário pede para conversar com a esposa, antes de sair para trabalhar, e diz que talvez eles devam pensar na venda das propriedades da família, pois precisam de dinheiro para a formação de Lupe. Mas a mulher afirma que podem oferecer caminhões de dinheiro, que ela não vende as terras da família, e lembra que aquele lugar custou aos seus pais muito suor e sofrimento, e não pensa em vender nada. Leonardo aparece chamando o cunhado para trabalhar, mas Macário, antes de sair, enche a mulher de beijos e pede para ela pensar no assunto com carinho. Na mansão, Fausto tenta convencer Daniela que ela está exagerando e não pode terminar a relação deles apenas por uma bobagem, pois ele já explicou que a fantasia que encontrou no meio de suas roupas era para ela. Furioso e desesperado, ele pergunta: "Você acredita mesmo que, se eu tivesse uma amante, teria escondido aquilo aqui em casa? Não dá para acreditar que você me acha tão estúpido." Mas a paisagista, chorando, diz que não tá a fim de conversar. E lembrando que Isabela está esperando pelo pai no carro, para ir à escola, pede para conversarem sobre o assunto em outro momento. Porém, antes de sair, Fausto deixa claro que a esposa está sendo muito injusta com ele. Já no carro, a menina pede ao pai para cantarem a musiquinha que ela gosta, mas o sujeito acaba explodindo com a garota e grita que quer que a menina fique em silêncio. Nesse meio tempo, Guilhermo chega à casa da arquiteta e pergunta a ela sobre a proposta de Fausto, que foi até o restaurante de sua família, querendo comprar toda a propriedade. A mulher diz que não tinha ideia disso e pergunta se a família do moço pretende vender. O caminhoneiro diz que aquele é o legado de sua família e não pretendem vender nada. Na cozinha, Juan mostra as fotos de Gabriela nas redes sociais a Xuxita. Dizendo que a moça é muito bonita, pergunta o que o rapaz está esperando para pedir a garota em namoro. Na casa dos Altamirano, Daniela e Guilhermo trabalham no jardim, mas o moço percebe que a arquiteta não está bem. Ela diz que realmente está com problemas, porém os dois precisam continuar trabalhando. No escritório, Fausto cobra de Karen a brincadeirinha que ela fez e diz que a moça jamais deveria ter colocado a fantasia na sua mala. Mas ela, sem perder o tom, diz que o amante é quem deveria ter sido mais esperto. Fausto, então, resolve ligar para Daniela, mas o celular dela está desligado. No corredor, Aaron comenta com Karen que ouviu ela brigando com Fausto e quer saber se está tudo bem. A mulher diz que todo mundo na empresa sabe que ela e o empresário brigam por qualquer motivo, e o rapaz finge que aceita a desculpa. Karen pede licença, dizendo que precisa voltar ao trabalho, mas Aaron resolve dar um conselho e diz que Fausto nunca vai levá-la a sério. Assustada, a moça diz que não entendeu bem a insinuação e o moço se corrige, dizendo que o chefe nunca vai levá-la a sério como companheira de trabalho. Enquanto isso, na casa de Jorge, uma parte do projeto do jardim fica pronto e Guilhermo quer saber o que vão fazer na sequência. Mas Daniela explode e diz que precisa sair dali, pedindo ao rapaz que a leve num dos lugares que conhece, onde possam espairecer um pouco a cabeça, e diz que vai avisar Cláudia que os dois já terminaram o serviço programado para aquele dia. Alguns momentos depois, Guilhermo leva Daniela a mais um de seus locais especiais e diz que ali, naquela bodega, todo mundo sempre o tratou muito bem. Ele diz que ali servem a melhor cerveja gelada da região e ainda tem música ao vivo. Ela vê o garçom servindo uma bebida e pergunta ao caminhoneiro o que é. Ele explica que o drink é muito saboroso, mas também pega bem rápido. Sem pensar duas vezes, Daniela diz que quer provar, e o rapaz manda o garçom servir 2. Vendo que a paisagista não está bem, Guilhermo pergunta se ela quer contar o que está passando, e ela diz que se deu conta que não se pode confiar nos homens, pois são todos uns mentirosos. A moça resolve beber tudo de um gole só, e o caminhoneiro fica preocupado, avisando que é melhor beber mais devagar, pois vai acabar ficando bêbada. Mas a arquiteta não dá ouvidos e continua bebendo, dizendo que é até melhor ela ficar alcoolizada, pois assim consegue esquecer um pouco dos problemas. A mulher mata o copo da bebida e diz que fazia tempo que não se sentia assim, e pede mais um copo do drink. Eugênio vai ver Amparo e diz que soube que ela não quer vender a propriedade da família por nenhum motivo. A mulher quer saber como ele soube disso. O empresário diz que Fausto, o homem que esteve ali, é seu sócio, e ainda comenta que não está ali para convencer a mulher a mudar de ideia, e sim
para convidá-la para fazer o jantar em comemoração de seu aniversário. No bar Pé de Chinelo, Guilhermo está cada vez mais preocupado com a atitude de Daniela, que já está no terceiro copo. A moça diz que está ficando um pouco tonta, e o caminhoneiro diz que acha melhor os dois irem embora. Porém, ela diz que não quer sair dali, pois além de gostar da música, também está bastante alegre. Daniela, então, resolve dizer que teve uma briga com seu marido, e Guilhermo deixa escapar que se preocupa com ela, e quer saber se está tudo bem. Do nada, a mulher começa a chorar, e pergunta se ele sabe o que é ter um coração partido. O moço diz que sim, contando que, apesar de estar para se casar com Úrsula, no passado, teve alguém a quem ele amou muito. Ele conta ainda que quando pediu para se casar com ela, a moça não quis, alegando que queria algo a mais da vida do que se juntar a um simples caminhoneiro. Daniela, então, responde que essa tal moça foi muito burra ao recusar um homem como ele. Enquanto isso, no restaurante, Eugênio diz que pode pagar o que a mulher quiser para fazer seu jantar, avisando que sua cozinha está bem equipada e só precisa dizer quais os ingredientes precisa. Amparo confessa que nunca cozinhou fora de sua cozinha e se oferece para preparar tudo ali e depois entregar na casa do empresário. Mas ele tem uma ideia e quer saber o que a dona do restaurante acha se ele resolver fazer a festa de aniversário ali mesmo, pois pode alugar o lugar na noite seguinte e tudo o que for consumido ele paga. Amparo diz que a ideia foi boa e fecha o trato com o empresário, que diz que liga mais tarde para dizer quantas pessoas vão comparecer e aproveita para dizer que todos de sua família estão convidados. Mas, antes de sair, Eugênio diz que viu Macário na construtora. Amparo fica surpresa e comenta que o marido não lhe disse nada. Eugênio se despede sem dizer mais nenhuma palavra. No boteco, Daniela quer saber se Guilhermo quer mesmo saber por que ela está tão triste. O rapaz se interessa, explicando que, apesar de se conhecerem há pouco tempo, tem um carinho especial por ela e a admira, principalmente por ser a mãe maravilhosa que é. Daniela então diz que está quase certa de que seu marido a trai com outra mulher. Sebastian resolve aparecer no colégio de Lupe, mas a moça, que está com os fones a todo volume, não escuta o moço, que está chamando por ela, até que as colegas resolvem avisar. A moça fica chateada e pergunta o que o rapaz está fazendo ali. Ele explica que tem um plano e pede a ela para acompanhá-lo, pois o táxi está esperando. Na saída do boteco, Guilhermo carrega Daniela, que jura que não está bebaça, e faz até o 4 para provar. No final das contas, ela diz que o caminhoneiro é um cavalheiro, bem diferente de seu marido, que é um mentiroso e um egoísta. Mas ela nunca se importou, apesar de saber que o sujeito não a ama. Guilhermo tenta amenizar a situação e diz que ela deve estar enganada, pois Fausto a ama e também ama sua filhinha. Porém, Daniela confessa que, apesar de também achar isso, às vezes gostaria que o marido fosse mais carinhoso com a menina e passasse mais tempo com a garota. Daniela resolve perguntar que, se o rapaz fosse seu marido, seria capaz de magoá-la daquele jeito. O rapaz quer ir embora, mas ela resolve atravessar a rua e quase é atropelada. O moço a puxa na hora e a mulher se desmancha nos braços do rapaz, dizendo que está bem porque ele está ali para cuidar dela. Sem graça, o moço diz que é melhor irem embora, pois precisam tomar um café bem forte. Horas depois, Daniela acorda na maior ressaca na boleia do caminhão do rapaz que está esperando a mulher se recuperar com um café. Ele diz que todo mundo toma uma cachaçada de vez em quando, e por isso ela não precisa se preocupar com nada. Mas Daniela, desconfiada, quer saber o que ela fez, e o rapaz conta que ela disse que estava apaixonada por ele e queria se casar, mas acabou dormindo. O moço começa a rir e a arquiteta pede que ele fale sério. Guilhermo então diz que ela contou que está desconfiada que seu marido a trai com outra mulher. Daniela resolve explicar que encontrou uma fantasia sexy de faxineira no meio das roupas de Fausto, que ele jura que comprou para ela, e que perguntou se ele a estava traindo e ele negou. O moço então, sacando sua caixinha de remédios, diz que a arquiteta precisa tomar algo para a dor de cabeça e a aconselha a acabar com o casamento, se é isso que ela quer fazer. Nesse meio tempo, Sebastian leva Lupe para conhecer um lugar onde a moça pode tentar conseguir uma bolsa de estudos, e a garota fica animada. Ele aproveita para dizer que está gostando muito dela, porém Lupe resolve se afastar. Guilhermo leva Daniela para casa,
que agradece ao rapaz por tudo. Ele diz que a arquiteta pode contar com ele sempre, e se oferece para buscar o carro da paisagista na casa dos Altamirano, mas quer saber se pode deixar seu caminhão ali. A moça agradece novamente e diz ao ajudante que não precisa se preocupar com o caminhão. Enquanto isso, Fausto, que já está em casa, continua tentando falar com a esposa, sem sucesso. Ele pergunta a Karen se Daniela disse aonde ia, mas a mulher responde que a amiga apenas pediu que ela buscasse Isabela na escola e a trouxesse para casa. O empresário explica que, naquela manhã, a arquiteta ameaçou terminar com o casamento, e talvez ela tenha ido a um advogado, mas sabe que a esposa jamais teria metido na cabeça que ele teria uma amante, se não fosse pela maldita fantasia, e diz: "Você me meteu nesse problema e agora vai me ajudar a sair dele." Karen enfrenta o amante e diz que o sujeito não está em posição de ameaçá-la daquele jeito, mas ele avisa que se perder sua herança por culpa dela, nunca mais vai voltar a vê-lo nessa vida. Ele ainda diz que, se isso acontecer, pode ter certeza que todo o amor que sente se transformará em um profundo ódio. Daniela aparece interrompendo a discussão. Karen, mais falsa do que nunca, diz que estava preocupada, e a arquiteta pede para conversar com a amiga em particular. Fausto quer saber onde a mulher estava, e pergunta se ela andou bebendo. Daniela enfrenta o marido dizendo que não quer falar com ele, e o que ela faz não é mais de sua conta, pegando na mão de Karen e pedindo para a moça acompanhá-la, pois precisam conversar. Aaron aparece com a maleta de dinheiro que recuperou depois de ter matado o médico, e Fausto, dizendo que estava esperando o rapaz, pede que os dois vão para o escritório. Nesse meio tempo, Daniela vai ver sua filha em seu quarto. A garota mostra os desenhos que fez e pergunta se o pai vai gostar. Karen se mete e diz que a menina deveria colocar mais corações no desenho que fez do pai. Mas Daniela diz que não, e manda a menina encher o desenho de estrelas. Ela avisa Isabela que vai até seu quarto para conversar com a madrinha da menina, e assim que fecha a porta do dormitório, diz a Karen que quer que a amiga ajude a descobrir quem é a amante de Fausto. No escritório, enquanto guarda o dinheiro, Aaron quer saber de Fausto como ele deixou Daniela descobrir que ele a está traindo, pois não é a primeira vez que o sujeito faz isso. O capanga quer saber como o chefe se descuidou tanto dessa vez, e Fausto comenta que se envolveu com uma mulher perigosa, que gosta de brincar com fogo, e é justamente isso que mais gosta nela. Aaron quer saber quem é a tal mulher, mas Fausto muda de assunto, e diz que os dois precisam ter cuidado com as faturas da construtora, pois nem Eugênio, nem Karen podem saber o que os dois estão fazendo. O rapaz lembra que os dois roubam a empresa há anos, e ninguém nunca descobriu nada. Por isso não precisa se preocupar. Mesmo assim, Fausto diz que os dois precisam ser mais precavidos, pois por causa de um simples erro, acabou se metendo em um enorme problema com Daniela. Ele diz que precisa criar um problema mais grave para que a esposa possa se preocupar com isso, ao invés de estar furiosa por ter encontrado a fantasia. Isabela desce com o desenho e quer mostrar para o pai, mas acaba escutando ele comentar com o capataz que a filha precisa saber que ela foi enganada por toda a sua vida, e saiba que não é filha do casal, e sim uma criança adotada. Em choque, a menina se afasta do escritório chorando e se senta no chão da sala, rasgando todo o desenho que fez para o pai. Depois de descobrir que é adotada, Isabela corre, chorando, para se esconder em sua casinha de bonecas. Guilhermo, que está chegando com o carro de Daniela, percebe que a menina não está bem e começa a chamar por ela. A garotinha, então, corre para os braços do rapaz, que a pega no colo e quer saber por que ela está chorando daquele jeito. Isabela, aos prantos, conta que descobriu que não é filha de seus pais e é adotada. No quarto, Karen diz a Daniela que acha que Fausto não é o tipo de cara que tenha uma amante, mas a arquiteta diz que tem provas, pois encontrou uma fantasia sexy escondida no meio das roupas do marido. A moça resolve descrever a fantasia, e Daniela pergunta como a amiga sabe disso. Rindo, Karen pergunta se Fausto não contou nada, pois foi ela quem comprou a fantasia. No jardim, Guilhermo, tentando acalmar a menina que não para de chorar, diz que eles precisam entrar em casa, pois Isabela precisa falar com seus pais. Mas a garota diz que não quer falar com ninguém, pois seus pais são mentirosos e a enganaram todo esse tempo. Sem saber o que fazer, Guilhermo se emociona com o sofrimento de Isabela
e resolve dizer que sabe que Daniela a ama com todo o seu coração. Porém, a garotinha diz que não quer nunca mais ver os pais, e se abraçando no caminhoneiro, pede que ele a leve para morar em sua casa. Nesse meio tempo, Gabriela, que está passeando com Juan, comenta sobre as coincidências da vida, lembrando que Fausto quer comprar as propriedades de sua família e Daniela trabalha com Guilhermo. Ela ainda diz que tudo parece indicar que os dois estavam destinados a se conhecer. O rapaz confessa que não foi por isso que quis sair com a moça, e acaba, todo sem jeito, pergunta se ela gostaria de ser sua namorada. Enquanto isso, Guilhermo coloca Isabela em seu caminhão, mas chorando, diz à menina que não pode levá-la para nenhum lugar sem a permissão dos pais dela. Ele diz que a única coisa que pode fazer é ficarem ali no caminhão até que a menina fique mais tranquila, para depois falar com Fausto e Daniela. Chorando, a garota argumenta que se fizer isso, os pais vão brigar e todo mundo vai tratá-la mal por ser adotada. Quase chorando também, Guilhermo conta que, quando era criança, todo mundo costumava implicar com ele, mas seu pai sempre disse que ele era especial para todos aqueles que o amavam. Ele diz ainda que a garota é uma menina muito especial, pois tem pais que a adoram, e eles a adotaram para cuidar dela para sempre. E isso é um presente maravilhoso que a vida deu a ela, pois Papai do Céu a colocou nas mãos de gente muito boa que gosta, e cuida dela com muito carinho. Nesse meio tempo, Sebastian tenta impressionar Lupe sobre seus sonhos, e ainda diz que, se ela quiser concorrer a uma bolsa de estudos, ele pode ajudar. O moço resolve ir embora de táxi, mas Lupe insiste em ir de transporte público, alegando que é mais ecológico, mas coloca o moço contra a parede, perguntando se não foi ele mesmo quem disse que gostaria de salvar o planeta. Na pracinha, Gabriela diz a Juan que está curtindo muito o momento e não quer esquecer daquele dia tão especial, aceitando a proposta do rapaz e dizendo que quer muito ser namorada dele. Na mansão, Isabela não para de chorar e diz a Guilhermo que seus pais verdadeiros a abandonaram. Ela quer saber por que eles fizeram isso, pois nunca fez nada de mal a eles. O rapaz tenta contornar a situação e diz à menina que seus pais biológicos não a abandonaram, mas talvez tiveram problemas e decidiram entregar ela a uma família que podia dar tudo o que a menina precisava. O moço diz ainda que, talvez, quando ela for maior, possa conhecer seus pais verdadeiros, mas é preciso que ela converse com a mãe, que é a única que pode explicar o que aconteceu. A garota se recusa e Guilhermo diz que então os dois podem ficar o tempo que a menina quiser no caminhão. Isabela começa a chorar novamente e, abraçada ao caminhoneiro, continua afirmando que seus pais não a querem. Enquanto isso, na casa, Karen, Daniela e Fausto conversam. A entojada pergunta ao empresário por que ele não contou à sua amiga que foi ela quem comprou a fantasia, a pedido dele, para tentar esquentar um pouco o casamento. Daniela não diz uma palavra. Fausto resolve abrir o bocão e diz que é verdade o que Karen disse, e como a moça é amiga de sua esposa, resolveu aceitar o conselho, mas sabe que se trata de coisa muito íntima e não deveria ter comentado nada com a colega de escritório. Furiosa, Daniela diz que dessa vez, Karen passou dos limites. A moça se defende, dizendo que só queria ajudar. Fausto, então, resolve brigar com a amante e diz que por causa dos conselhos dela, o casal quase se divorciou. Daniela resolve dizer ao marido que está se sentindo mal com toda aquela história e quer saber por que ele não contou tudo desde o começo. O cara inventa uma desculpa e ainda coloca a culpa na esposa, dizendo que foi ela quem se trancou no quarto da filha e não quis conversar. Arrependida, a mulher resolve pedir perdão ao marido pelo que fez e promete que nunca mais vai discutir com o sujeito. Os dois acabam fazendo as pazes, enquanto Karen se morde de raiva. Macário chega em casa acompanhado por Leonardo. Amparo, ao ver o marido, não quer conversa mole e pergunta por que ele foi até a construtora que quer comprar a propriedade da família, sem avisá-la. Nesse meio tempo, Lupe e Sebastian estão no ônibus, quase chegando na casa da mocinha, mas quando vai descer do coletivo, o rapaz cai e perde a consciência. Nesse meio tempo, Amparo continua insistindo para o marido dizer por que foi até a construtora de Eugênio. Macário, sem saber o que dizer, diz que não disse nada a ela, pois sabia que a esposa não queria gostar. A mulher não compra a desculpa, e o sujeito acaba confessando que foi saber
quanto os empresários estavam oferecendo pelo local. Curioso, Leonardo se mete na conversa e quer saber de quanto estão falando. Mas a irmã mais velha do rapaz dá um parate quieto no rapaz, que se desculpa por ter perguntado. Macário, então, diz que os empresários não chegaram a falar em valores e quer saber como a esposa soube do assunto. Ela conta que foi o próprio Eugênio quem contou, pois ele esteve ali para contratar seus serviços e alugou o restaurante para comemorar seu aniversário, na noite seguinte. Enquanto Léo vibra com a novidade, Amparo avisa ao marido que os dois ainda não terminaram de conversar sobre a ida dele à construtora. Mas é melhor ele ir lavar as mãos, pois já vai servir o jantar. Na parada de ônibus, Lupe, preocupada, tenta acordar Sebastian, que decide roubar um beijo da menina, e toma outro tapão. Porém, fingindo que está machucado, diz a Lupe que, se ela quiser mesmo ajudá-lo, precisa que a garota o leve para casa. Na mansão, Guilhermo pergunta a Isabela se quer que ele a acompanhe para falar com os pais. A menina diz que não precisa e o rapaz pede que a garota prometa que vai conversar com eles. Porém, com medo, a menina, que ainda está chorando, pergunta o que vai fazer se seu pai e sua mãe a rejeitarem. O caminhoneiro jura que isso não vai acontecer, pois sabe que os dois a amam muito. Isabela, então, resolve pedir ao moço que, em uma noite dessas, apareça na casa para olhar as estrelas com ela, e Guilhermo promete que sim, dizendo que isso o deixaria muito feliz. Juan e Gabriela aparecem na casa e pegam Isabela abraçada ao caminhoneiro. Ele se assusta com a presença da sobrinha e quer saber o que a moça está fazendo ali. Juan resolve se apresentar, dizendo que é irmão de Daniela e namorado de Gabriela. Guilhermo cumprimenta o moço e avisa que vai deixar as chaves do carro da paisagista, avisando que precisa ir embora, mas precisa que Isabela converse com seus pais. A garota diz que pode fazer isso sozinha e entra na mansão. Nesse meio tempo, Karen reclama da forma como Fausto a tratou na frente da esposa. Ele explica que precisava ser convincente, mas a moça manda o sujeito tomar muito cuidado com ela, pois não tem nem ideia do que ela é capaz. E Fausto aproveita para dizer que é exatamente por isso que gosta tanto da amante. Na cozinha, Juan conta a Xuxita que pediu a Gabi para ser sua namorada, e ela aceitou. Os dois comemoram mais esse avanço do rapaz. No caminho de volta para casa, Guilhermo quer saber como a sobrinha conheceu Juan. Ela conta que foi através de um aplicativo que serve para conhecer gente nova, e por ali, as pessoas conversam e, se gostarem um do outro, podem se encontrar pessoalmente. O caminhoneiro diz que isso é muito perigoso, pois ela poderia conhecer alguém que não prestasse à moça, poderia correr perigo. Gabriela resolve comentar que percebeu que Isabela gosta muito de seu tio. Feliz da vida, ele confessa que a garota roubou seu coração, e a moça afirma que aconteceu o mesmo com ela, mas percebeu que a garota estava meio triste, e ainda diz que a conexão da menina com o caminhoneiro é muito especial, pois pelo abraço que ela deu, parecia até que eram pai e filha. Na mansão, Daniela continua se desculpando pelo mal-entendido da noite anterior. O sujeito aproveita para dizer que é por isso que não suporta Karen, pois acha que a esposa dá confiança demais para a amiga. De repente, Daniela escuta Isabela chorando. Ela tenta se aproximar da menina que manda a mãe para longe, dizendo que não quer que a mulher a toque, pois já sabe que não é sua filha. A arquiteta tenta novamente se aproximar da filha, mas a garota não deixa, e quer saber por que os pais sempre mentiram para ela. Daniela começa a chorar, e diz que as duas precisam conversar, mas a menina se recusa, e insiste em dizer que não é filha dela. Fausto resolve se meter, e começa a gritar com a menina, mas Daniela manda o marido parar de berrar com a garotinha, perguntando se ele não se deu conta do momento que a filha está passando. O infeliz diz que só queria saber como a filha descobriu que era adotada. Isabela, que continua chorando, diz ao pai que sabe que ele não a ama, apesar de Guilhermo dizer que o casal se importava com ela. Fausto fica ainda mais furioso e pergunta à menina se ela andou mesmo conversando com o caminhoneiro. Porém, sem dar tempo para a garota responder, ele se volta contra Daniela e diz que a culpa de tudo é do assistente dela. Mas Isabela se intromete na discussão e, apontando para o pai, diz que o caminhoneiro não tem nada a ver com ele e que foi Fausto que revelou o segredo, contando que ele estava em seu escritório e ela foi levar o desenho que tinha feito para ele, quando ouviu a conversa dele. Revoltada, a garota conta que acabou rasgando o desenho que fez.
pois entendeu que não é mais a princesa dele, e sim uma menina adotada, avisando que não adianta ele negar, pois ela mesma escutou tudo. Chorando, a menininha sobe as escadas correndo. Daniela quer ir atrás da filha, mas Fausto impede a mulher, dizendo que é melhor deixar a garota sozinha, pois ela tem que aprender que não pode falar daquela maneira com os adultos. Mas Daniela briga com o marido, afirmando que não está entendendo aquela atitude, pois a menina precisa dela, e sai correndo atrás da filha. Isabela se tranca no quarto. Daniela pede para a menina abrir a porta, pois as duas precisam conversar. Mas Isabela só chora, dizendo que não quer conversar, pois a mãe mentiu para ela. A arquiteta avisa que não quis mentir, e só estava esperando que ela fosse um pouquinho maior, para que pudesse contar tudo. A menina abre finalmente a porta, e se atira nos braços da mulher, que jura que é, e sempre será mãe dela. Enquanto isso, Úrsula resolve conversar com o tio, e pergunta se vender os terrenos dos Santos é a grande ideia de negócio que ele tinha mencionado no dia anterior, para resolver os problemas com César. O sujeito diz que sim, e se conseguir convencer a família a vender, vai ganhar uma porcentagem muito boa, que não só vai fazer com que o bandido suma de vez da vida da sobrinha, como também os dois vão ficar forrados de dinheiro, e por isso, ela precisa ajudar. Úrsula muda de assunto e diz que ouviu que o tio tinha recebido pelo frete que acabou de entregar. Agora é ele quem muda de assunto, mas a moça rouba a carteira do sujeito, dizendo que precisa juntar o resto do dinheiro que o tio ficou devendo ao seu marido, pois ele não tem ideia do problemão que criou quando não pagou tudo o que devia ao sujeito na noite anterior, como tinha prometido. Macário manda a sobrinha devolver sua carteira, ou Amparo vai matá-lo. Mas a moça sai fora e diz que isso é problema dele. Nesse meio tempo, Lupe chega com Sebastian à casa do rapaz, que, fingindo estar machucado, aproveita a oportunidade para agarrar a mocinha. Ela senta a mão no rapaz novamente e diz que ele está fingindo, mas Sebastian finge que piorou, e Lupe diz que é melhor os dois irem a um hospital. Eugênio aparece, e conhecendo o filho que tem, quer saber por que a amiga do moço disse aquilo, e quer saber o que o rapaz aprontou dessa vez. Enquanto isso, no restaurante, Macário quer saber se a esposa ainda está brava por ele ter ido à construtora sem falar com ela. Amparo lembra que os dois são um casal, e devem se respeitar. Por isso, se ela diz que não vai vender nada, ele aceita e pronto. O sujeito se faz de vítima e diz que é isso que ganha por pensar nos outros. Mas a mulher não entra no jogo e diz que precisa trabalhar. Mas o homem está disposto a arrumar mais encrenca e avisa que a esposa não pode fazer o aniversário de Eugênio no restaurante. Ela quer saber o motivo e avisa que o restaurante é dela e faz o que quiser ali, até porque um dinheiro extra é sempre bem-vindo, já que foi ele quem roubou suas economias, que estava guardando para os estudos de Lupe. Macário diz que não quer a mulher olhando para outro cara, mas ela acaba tirando onda da cara do marido, dizendo que, talvez assim ele se dê conta da mulher que tem. Na mansão, Daniela conversa com Isabela no jardim, e diz à filha que é sua mãe, e a menina é sua filha, afirmando que a ama mais que tudo no mundo, explicando que, só porque a garota não saiu de sua barriga, isso não quer dizer que a menina não é sua filhinha, e mora em seu coração. Enquanto isso, Sebastian explica ao pai que, dessa vez, não se meteu em nenhum problema, dizendo que, como ele tirou seu carro, está aprendendo a andar no transporte público. Por isso, acabou caindo das escadas do ônibus, mas, por sorte, Lupe estava com ele e o ajudou a chegar em casa. Eugênio quer saber por que a menina insiste em dizer que o rapaz precisa ir ao médico. Lupe então responde que sua mãe sempre disse que, quando se cai muito forte no chão, é preciso ver um médico, já que o que se vê por fora não se vê por dentro e pode ser algo grave. O rapaz aproveita e diz ao pai que precisa de repouso e, portanto, não vai poder trabalhar no dia seguinte. Eugênio se lamenta e diz que, nesse caso, o rapaz também não poderá ir à comemoração de seu aniversário, que vai ser realizada no restaurante da mãe da garota. Na mansão, Daniela conta que, quando viu a filha pela primeira vez, ela era um bebê recém-nascido, e neste momento, os corações das duas se conectaram, e dali nasceu o amor maior que pode existir no mundo. Isabela pergunta se sua mãe biológica não a queria, mas Daniela explica que a mãe verdadeira da menina está no céu, como uma estrelinha, cuidando dela o tempo todo. A menina, então,
pede que Daniela veja as estrelas com ela, pois precisa ver a estrelinha onde está morando sua mãezinha. A arquiteta se emociona e diz que ama a mãe biológica da menina, pois ela foi a responsável pela menina estar na sua vida, declarando seu amor mais uma vez pela garota. Na casa de Eugênio, Lupe diz que está surpresa com a notícia, pois pensou que a família de Sebastian não gostasse de lugares tão humildes como o restaurante de sua mãe. O empresário, então, explica que toda a família da garota também está convidada para a comemoração, mas, olhando para o filho, diz que realmente é uma pena que ele não vai poder comparecer. Karen aparece de mau humor e sobe as escadas sem cumprimentar ninguém. Lupe diz que precisa ir embora, e Eugênio se oferece para levar a mocinha em casa, mas ela diz que não é necessário, pois pode pegar um ônibus. Eugênio insiste, e Sebastian resolve dizer que pode acompanhar o pai, que, dando tapinhas no rosto do rapaz, afirma que ele está muito machucado e é melhor que fique em casa descansando. Em seu quarto, Karen fala consigo mesma, chamando Daniela de estúpida, pois a amiga acreditou em todas as mentiras que ela e seu amante pregaram. A mulher ainda diz que é bom que a arquiteta aproveite bem a sua reconciliação com o marido, enquanto tem tempo, pois Fausto vai ser somente dela. Guilhermo chega em casa e conta a Léo que pegou Isabela chorando, pois descobriu que era adotada. O rapaz confessa que abraçou a menina tão forte que conseguiu até sentir o coraçãozinho da garota e queria muito dizer que é seu pai e a ama. Leonardo fica preocupado e avisa ao irmão que ele não pode fazer uma coisa dessas, pois vai confundir mais a garotinha. O caminhoneiro diz que sabe disso e vai fazer de tudo para não magoar mais Isabela, mas não vai sair de perto da garota, pois precisa proteger e cuidar dela. Na mansão, Fausto mostra a Isabela o desenho que ela fez, todo colado com fita durex, e agradece a menina, dizendo que gostou muito. Daniela, por sua vez, diz ao marido que não esperava que ele fizesse aquilo, e agradece. O sujeito aproveita para dizer que a esposa e sua filha são o mais importante para ele. A menina, surpresa, quer saber se ele ainda a ama, e Fausto diz que adora sua princesinha preciosa. Isabela conta que soube que sua mãe é uma estrelinha no céu, e vai vê-la, naquela noite, com o telescópio que Guilhermo emprestou. Fausto fica furioso novamente, com a intromissão do ajudante de sua esposa, mas Isabela diz ao pai que ele precisa ir ao colégio dela no dia seguinte, para uma reunião de pais. O sujeito tira o celular do bolso e diz que vai colocar o compromisso da filha em sua agenda, pois não vai faltar. Daniela fica feliz da vida com a atitude do marido e acha que as coisas estão começando a se acomodar. Mas, na periferia, Guilhermo conta ao irmão que ficou muito triste quando viu a menina chorar e não pôde fazer nada. Léo lembra o que o irmão vai fazer, se não quer contar nada para Úrsula. O rapaz diz que prefere manter tudo em silêncio, por enquanto, mas pretende fazer tudo da maneira mais correta, pois muita gente pode sair magoada da história. Mas Leonardo resolve dizer que, mesmo que o irmão faça tudo certo, com certeza alguém vai sair magoado de toda aquela situação. Úrsula volta ao hotel de César para levar mais uma parte do dinheiro que Macário pegou. Mas o sujeito quer que ela cumprimente o marido direito, perguntando se já se esqueceu da noite anterior. A moça tenta escapar, mas ele a segura. Úrsula finge aceitar os beijos do marido, mas agarra o rapaz pelos cabelos e morde a boca dele, dizendo para o rapaz não se atrever a aparecer no restaurante de Amparo, e espere que ela o procure. Daniela fala com a psicóloga e conta que a menina acabou de descobrir que é adotada. Depois de explicar a situação, a arquiteta explica à filha que vai deixá-la com Ana Maria, para que as duas conversem um pouco. A psicóloga pede que a menina conte o que aconteceu, e Isabela começa a falar. No restaurante, Amparo quer saber o que o marido fez com o dinheiro do frete daquele dia. O sujeito inventa que não recebeu, e a mulher avisa que é melhor ele dar tudo para ela quando receber o pagamento, lembrando que ele ainda está devendo o dinheiro que roubou de suas economias. Guilhermo aparece na cozinha da irmã e pergunta se é verdade que o dono da construtora que se ofereceu para comprar a propriedade da família vai celebrar seu aniversário no restaurante. Amparo diz que sim e conta que ele alugou todo o lugar e ainda quer que ela faça sua comida especial. O caminhoneiro, então, quer saber se a irmã não acha estranho que justamente este sujeito com tanto dinheiro queira fazer a comemoração naquele local. Macário se mete e diz ao cunhado que concorda com ele, mas Amparo responde que os dois não entenderam que o que Eugênio estava procurando era um lugar diferente,
com sabores diferentes, e avisa que ela não vai voltar atrás. Naquela noite, Daniela e Isabela usam o telescópio de Guilhermo para olhar as estrelas no jardim, enquanto Fausto lê uma revista. Daniela vai pedir ao marido que ele descubra o nome da mãe biológica da filha, pois ela gostaria de saber. Fausto diz que, quando adotaram a menina, disseram que aquele tipo de informação era confidencial e que só sabe que a mãe da menina morreu no parto. A arquiteta pergunta sobre o pai biológico, e Fausto, irritado, diz que a mulher ficou grávida de um sujeito qualquer que nunca reclamou pela filha, quando ela nasceu, e por isso, a menina foi adotada. No restaurante, enquanto Leonardo faz seu show, Úrsula diz ao noivo que conseguiu um horário para o dia seguinte no cartório, e os dois já podem encaminhar tudo para o casamento. Na mansão, Fausto conta a Daniela que Eugênio decidiu comemorar seu aniversário e escolheu um restaurante de estrada para fazer a festa, onde estão os terrenos que ele está interessado em comprar. Para surpresa do marido, Daniela diz que conhece o lugar e a comida é deliciosa, contando que é onde mora seu ajudante e sua família. Ela diz ainda que achou ótima a ideia de Eugênio e que a saída da cidade vai fazer muito bem para os dois, que precisam aproveitar os momentos que têm para ficarem juntos com a filha. A mulher lembra que a menina descobriu da pior maneira que era adotada e acha que ele deveria ser mais carinhoso com ela, que está passando por um momento difícil. Para completar, Daniela determina que a família toda vai à festa de Eugênio. Isabela aparece e pergunta se eles vão a uma festa, mas Fausto, irritado, é grosseiro com a menina e diz que é uma festa de adultos, mandando a garota ir, escovar os dentes e dormir, que já é tarde. A menina vai dar um beijo de boa noite no pai, mas ele a trata com frieza. Depois que a garota vai embora, Daniela diz que o cara está dificultando as coisas, pois Isabela quer ir para brincar com seu amiguinho Chema, que é sobrinho de seu assistente. Fausto diz à esposa que já conversaram sobre o assunto e não quer que sua família se misture com gente daquela classe. Mas Daniela insiste, dizendo que a família do rapaz é super simpática. Ela ainda comenta que não entende como ele pode falar tão mal do lugar que está disposto a comprar. O sujeito se surpreende e quer saber como ela sabe disso. A arquiteta explica que foi Guilhermo quem contou, pois a dona do restaurante se chama Amparo e é sua irmã. O sujeito então tem uma ideia e sugere a Daniela que Guilhermo pode ajudar a convencer sua irmã a vender a propriedade. Enquanto isso, Amparo liga para Henrique para saber se é verdade que o homem não pagou o frete e descobre que Macário mentiu novamente. No quarto, Gabriela conta a Lupe que Juanpa lhe pediu em namoro e foi muito romântico. A nerd quer saber se a irmã vai contar para os pais, mas a mocinha diz que não quer que ninguém fique sabendo do namoro. Leonardo termina o show e vai pegar no pé do cunhado, dizendo que ele não parece muito bem, pois sua esposa anda conquistando corações e coisa e tal. Porém, Amparo aparece furiosa e quer saber do marido o que ele fez com o dinheiro do frete. O homem volta a dizer que não recebeu a grana, e ela, dando um tapa no cara, manda o marido não bancar o espertinho e quer saber se ele jogou tudo de novo nas patas dos cavalos. Amparo pega o marido pela orelha e o leva para a cozinha, enquanto ele jura que, dessa vez, não jogou. Inventando outra mentira, diz que foi assaltado, mas não quis contar nada para não preocupar a esposa. O sujeito chega a encenar o assalto e ela acaba acreditando, e ainda fica com pena do maridão. Na mansão, Isabela quer saber se Daniela virar uma estrelinha, também vai cuidar dela lá do céu, dizendo que tem muito medo. A mulher diz que sempre vai cuidar da filha, mas ela também pode contar com o pai, que a adora. Na periferia, Úrsula faz planos para o casamento, e até faz planos para se casar na igreja, mas Guilhermo está no mundo da lua. A moça percebe, e o caminhoneiro resolve dizer que é um homem de palavra, e prometeu se casar com ela. Nesse meio tempo, César aparece no restaurante e pergunta a Úrsula se não vai apresentar o noivinho. Enquanto isso, Fausto diz a Daniela que sabe que a filha está magoada, mas não acha certo mimar muito a menina. Ele diz que é melhor que as coisas sigam normalmente, para que Isabela não sinta que por causa do que descobriu, tudo vai mudar. Daniela insiste, afirmando que o momento é muito delicado, e abraçar a menina não vai mudar nada. Mas Fausto, sendo desagradável, e pergunta se por acaso, Daniela contou à menina que os dois tinham perdido um bebê, pouco antes de adotá-la. Assustada, a mulher diz que não,
porque isso a confundiria ainda mais. O sujeito aproveita e, concordando com a mulher, diz que é melhor que a garota não saiba disso, nem dos outros abortos e nem que a mãe não pode ter mais filhos. Daniela, quase chorando, pede para o marido calar a boca, lembrando que ele sabe muito bem que ela sofre demais com aquele assunto. Chateada com o papo infeliz do marido, a arquiteta avisa que vai dormir no quarto da filha, caso ela precise de alguma coisa. Assim que a mulher sai do quarto, o infeliz passa a mão no celular e manda mensagem para Karen, querendo saber se ela ainda está acordada. A mulher, que está olhando um antigo álbum de fotografias, fica furiosa com a mensagem e se lembra do que fez 6 anos antes, quando colocou um medicamento abortivo na bebida de Daniela, quando a arquiteta estava grávida de 7 meses. Na ocasião, Daniela tinha confessado que estava com muito medo pelo que já tinha passado no casamento, que estava por um fio. Karen, amaldiçoando a amiga, diz a si mesma que foi graças a ela que a arquiteta nunca pôde ser mãe de seu próprio filho, pois queria acabar com o casamento dela, e quase conseguiu. Chorando, a víbora amaldiçoa também Isabela, e culpa a garotinha por não ter conseguido seu intento. Olhando as fotos de família da paisagista, ela jura que vai acabar com aquela palhaçada, pois Fausto já vai ser só dela. No restaurante, Úrsula enfrenta a maior saia justa, pois Guilhermo diz que não sabia que ela tinha primos. César agarra a moça pela cintura e conta que os dois têm uma longa história juntos, e a moça tenta disfarçar, comentando que os dois cresceram na mesma casa. O sujeito, por sua vez, não deixa passar a oportunidade de dar mais uma sacaneada, e conta que está ali para acompanhar sua prima querida ao altar, no dia de seu casamento. César resolve convidar Guilhermo para tomar alguma coisa no restaurante da irmã, mas Úrsula se mete e diz que o noivo está cansado e tem que trabalhar no dia seguinte. César dá mais uma alfinetada em Úrsula e diz para ela tratar bem o caminhoneiro e não fazer as mesmas merdas que fez com o noivo que teve em Tijuana. Assim que o cara entra no restaurante, Úrsula tenta se explicar, dizendo que se afastou do primo, pois ele tomou o mau caminho e é um caso perdido. No dia seguinte, Macário fala com a amante pelo telefone e promete encontrá-la depois de entregar a carga. Amparo aparece e dá um monte de beijos na mulher, mas diz que está atrasado para o trabalho. Ela diz que seu pai pediu para Leonardo acompanhá-lo, pois não quer que o cara ande sozinho, depois de ter sido assaltado. Na empresa, Eugênio insiste em dizer a Fausto que espera por ele e sua família, no restaurante de estrada que alugou para a comemoração de seu aniversário. Mas assim que fica sozinho com Karen, o empresário diz que na noite anterior mandou uma mensagem para ela, mas não recebeu resposta. A moça explica que já estava dormindo. Ele pede então que a moça o acompanhe até o departamento de projetos residenciais, e assim ele pode agradecer por ela ter ajudado a encobrir tudo com Daniela. Karen diz que não pode, pois tem muito o que fazer. Do lado de fora do escritório, Aron escuta a conversa. Fausto quer saber o que está acontecendo, e Karen deixa claro que se cansou de ser sua amante e diz: "Estou farta de você ficar esperando para que sua mulher adormeça para que você possa me mandar mensagens ou falar comigo ao telefone. Também estou cansada de ficar sempre esperando que você tenha tempo para mim. Estou mais cansada ainda de fingir para todo mundo que te detesto, quando meu sentimento real é o amor." Nesse meio tempo, Guilhermo e Úrsula deixam o cartório. A moça não se aguenta de tanta alegria e diz que nem acredita que os dois estarão casados em 1 mês. Ela declara seu amor pelo rapaz, dizendo que vai ficar ao lado dele para sempre, mas o caminhoneiro está duro feito um pau e não sabe o que vai fazer. Macário avisa a amante sobre o que aconteceu e avisa que não vai poder vê-la como tinham combinado. A mulher do outro lado da linha dá uma bronca no amante, mas ele avisa que ela não tem o direito de reclamar, pois sabia bem no que estava se metendo quando ficou com ele. Enquanto isso, Úrsula diz a César que quer o divórcio, e ele diz que só vai se separar da moça se ela pagar $500 mil de pesos. A garota fica furiosa e pergunta se o sujeito enlouqueceu, avisando que não tem como juntar todo aquele dinheiro, nem mesmo se vender seu reboque. Mas o bandido não se dobra, e deixa claro que, se ela não fizer isso, todo mundo vai ficar sabendo de seu passado. Ele ainda diz que pode contar ao noivo de Úrsula que os dois dormiram juntos no hotel, e subindo na moto, lembra que é melhor ela juntar logo a grana, pois o relógio está correndo. Na casa dos Altamirano, Guilhermo e Daniela continuam trabalhando no jardim da mansão.
O moço pergunta como estão as coisas entre ela e o marido, e a paisagista diz que estão melhores, pois acabou fazendo um escândalo por nada, já que seu marido não tem nenhuma amante e foi só um mal-entendido. O caminhoneiro conta que ele e a noiva foram ao registro civil e o casamento deve acontecer dentro de um mês. Daniela fica desconcertada e muda de assunto, dizendo que precisa ir à escola da filha, pois tem uma reunião de pais naquele dia. Alguns momentos mais tarde, Fausto encontra Karen no tal departamento de projetos residenciais da empresa, e os dois acabam ficando juntos novamente. Enquanto isso, Guilhermo diz a Daniela que gostaria de conversar com ela sobre Isabela, pois percebeu que a garota estava muito chateada. A arquiteta, então, explica que Isabela descobriu que era adotada, mas aproveita para agradecer o ajudante por ter conversado com a menina, pois isso ajudou muito com que ela compreendesse a situação. O rapaz, meio sem jeito, explica que ficou preocupado, pois gosta de Isabela com todo o coração. Daniela acha estranho a declaração do moço, mas conta que conversou com a filha e explicou que seu amor por ela é incondicional. Emocionado, Guilhermo confessa que acabou se apaixonando pela menina, e Daniela, chorando, conta que o amor entre os dois é mútuo, pois sua filha também gosta muito do rapaz. Aproveitando a oportunidade, o caminhoneiro comenta que Isabela contou a ele que gostaria muito de conhecer seus pais biológicos. Daniela conta que sabe que a mãe biológica da menina faleceu, mas nunca soube quem era seu pai de sangue. Guilhermo toma coragem e pergunta à arquiteta o que ela faria se, um dia, o pai biológico da garota aparecesse. Na empresa, o lesco-lesco entre Fausto e Karen vai de vento em popa. Porém, o empata resolve lembrar que os dois não podem ficar ali muito tempo. Karen se irrita e diz: "Tá vendo? É disso que estou cansada." Fausto se irrita e diz que é ele quem está cansado de tantas reclamações, pois Daniela vive dizendo que ele não para em casa. Além disso, Isabela também está enchendo o saco, porque descobriu que era adotada. E agora, ela também resolve torrar a paciência, cobrando coisas que sabe que ele não pode dar. Mas Karen fica mais interessada em saber como a menina descobriu sobre a adoção e como a menina está depois da notícia. O empresário que está cagando e andando para como a menina está e diz: "Eu posso suportar todos os dias as reclamações de Daniela e o choramingo de Isabela, porque no final das contas, eu e você estaríamos juntos, Karen. Mas do jeito que você anda agindo ultimamente, acho que vocês estão colocando tudo a perder." Ele ainda tenta fazer as pazes com a amante e diz que ela não sai de sua cabeça. Porém, a moça avisa que isso não é o suficiente e quer tudo o que tem direito. Toca o alarme do celular do empresário. A mulher quer saber do que se trata. Ele explica que colocou um lembrete em seu celular, pois tem uma reunião importante no colégio da filha, e Karen enxota o amante, mandando ele ir embora dali de uma vez, para ficar com sua família, pois sabe que ela sempre está em segundo lugar. Porém, Fausto surpreende a amante, e dizendo que vai provar que isso não é verdade, avisa que não vai a reunião nenhuma, pois prefere ficar ali com ela. Do outro lado da cidade, Daniela diz a Guilhermo que, se um dia Isabela dissesse a ela que gostaria de conhecer seu pai biológico, tentaria encontrá-lo, mas acha que essa não seria uma tarefa simples. Pensando melhor, a arquiteta afirma que, na verdade, não sabe bem o que faria se o pai de Isabela aparecesse de repente, mas essa é uma das situações em que só se sabe o que fazer, na hora em que acontece. Ela ainda diz que, mesmo assim, jamais deixaria que tirasse Isabela de perto dela, pois é sua mãe, e a menina, sua filha. Fausto liga para a esposa e diz que não vai ter como participar da reunião no colégio da filha, pois surgiu um imprevisto no trabalho. Daniela insiste, dizendo que é o pai quem tem que estar presente, e não a mãe. Enquanto beija Karen, ele diz à esposa que ela vai se sair muito bem e desliga o telefone. Guilherme percebe que alguma coisa aconteceu. A paisagista explica que seu marido não vai poder ir ao colégio da filha, para falar sobre seu trabalho para as crianças, e o caminhoneiro se prontifica, contando que pode contar às crianças como é a vida dos caminhoneiros. E lá vão os dois no caminhão vermelho do rapaz para a escola de Isabela. Lá chegando, Daniela explica à filha que seu pai não vai conseguir chegar a tempo, pois ficou preso no trabalho. A garotinha lembra que ele tinha prometido ir, mas a arquiteta tenta consolar a filha,
dizendo que pode falar para a turminha sobre seu trabalho de arquiteta. A garota não se anima muito, e a arquiteta então pergunta se a garota gostaria que Guilhermo falasse sobre seu trabalho. Abrindo um largo sorriso, Isabela fica animada e corre para o rapaz, puxando ele pela mão para ir até sua classe. Já na sala de aula da menina, o caminhoneiro responde todas as perguntas das crianças, explicando sua profissão. As crianças ficam animadas com o que o moço está contando, enquanto Daniela baba ouvindo o rapaz falar. Isabela, então, pede à professora para deixar seus coleguinhas darem uma volta no caminhão de Guilhermo. Ele resolve perguntar às crianças se elas querem ir, e todo mundo pula de alegria. Alguns momentos depois, os crianças já deram uma voltinha no caminhão, fazem a maior algazarra, buzinando para todo mundo ouvir. A criançada resolve abraçar Guilhermo, que fica emocionado com a felicidade dos baixinhos. Isabela fica por último e diz ao rapaz que ele é top, dando aquela piscadinha. Assim que fica sozinha com o ajudante, Daniela diz a ele que nunca tinha conhecido alguém que tivesse tanto jeito com as crianças. O moço explica que teve tempo para praticar com seus sobrinhos. Daniela, ainda surpresa, lembra que os dois vão voltar a se ver à noite, durante o aniversário de Eugênio. A noite cai, e Úrsula conta ao tio o valor que César pediu para se divorciar. Macário quer saber de onde vão tirar tanta grana, se mesmo antigamente, quando estavam no crime, nunca conseguiram chegar nem perto da soma. Úrsula, então, diz ao tio que ele precisa convencer Amparo a vender as terras da família, afirmando que ela também vai pressionar o noivo para ele falar com sua irmã. O sujeito avisa que não vai ser tão fácil convencer os Santos a vender a propriedade, mas a garota pergunta se, por acaso, Amparo sabe que o tio esteve na cadeia por causa da fraude que cometeu em Tijuana. Furiosa, a moça ameaça o tio dizendo: "Foi você quem me meteu neste problema, pois agora vai me ajudar a sair dele, queira ou não queira." Na mansão, Daniela e Fausto discutem. O empresário está furioso por ter sido substituído por Guilhermo, na escola. Daniela diz que a culpa é do marido, que no último minuto decidiu não aparecer. Ela ainda joga na cara do sujeito que tomou a decisão de deixar o ajudante falar na sala de aula da menina, pois a pequena está precisando do apoio de todos, já que descobriu que era adotada. Mas Fausto não se convence, e lembra que os pais dos coleguinhas da filha são gente de classe e influente, afirmando que o que a esposa fez acabou expondo a família ao ridículo. Nesse meio tempo, Eugênio chega com os filhos e o bolo de aniversário no restaurante de Amparo. Enquanto ele apresenta Sebastian e Karen à mulher, ela retribui, apresentando Macário à família do empresário, mesmo ele estando com a boca cheia de comida. Chema aparece no salão, correndo e gritando. Amparo conta que aquele é seu caçula, que é apaixonado por super-heróis. Amparo acomoda a família do aniversariante e avisa que vai ver como está a comida. Assim que fica sozinha com o irmão, Karen resolve comentar que o lugar é muito pitoresco e diz que não sabia que existiam famílias que viviam naquelas condições. Sebastian se irrita e pede para a irmã parar de ser preconceituosa, mandando a mulher tratar todo mundo bem. E, enquanto as meninas se arrumam no quarto, no salão, Guilhermo apresenta seu pai a Eugênio. Karen aparece e quer saber qual é a metragem do terreno. O pai da moça diz para ela que aquele não é o assunto. Humberto, então, diz que sabe que a construtora de Eugênio está interessada em comprar sua propriedade, mas deixa bem claro que ele não está disposto a vender. Karen resolve ser indelicada e pergunta a Guilhermo, que tem Úrsula pendurada no braço, como anda o serviço do rapaz com sua amiga Daniela.